Foi como se uma explosão silenciosa tivesse atravessado o coração do futebol brasileiro. Um daqueles momentos em que o torcedor sente que algo está fora do lugar, mas não encontra nas manchetes a explicação completa. O nome no centro desse terremoto? Gerson, para muitos, o Coringa imortalizado pela camisa rubro-negra, símbolo de raça, técnica e entrega. Para outros, um personagem preso em um jogo de bastidores que ele nunca quis jogar. As ruas falam, os grupos de WhatsApp fervem, e nos corredores fechados do Ninho do Urubu, há quem diga que a história real é muito mais sombria do que o que foi mostrado na TV. O que começou como uma transferência comum se transformou em um enredo de traição silenciosa, contratos secretos e mensagens escondidas à vista de todos. É o tipo de história que deixa o torcedor em dúvida. Será que conhecemos mesmo a verdade sobre Gerson? Primeira revelação, segundo fontes próximas, Gerson nunca quis estar no Zenit. Esse detalhe, que para muitos poderia passar despercebido, se revela numa sutileza calculada. O jogador jamais atualizou seu perfil no Instagram para indicar oficialmente o clube russo. Amigos próximos afirmam que isso não foi um simples descuido ou esquecimento. Foi um recado silencioso. As fotos, vestindo a camisa do Flamengo, continuam lá, intactas, resistindo ao tempo, como se fosse um código secreto para a nação rubro-negra. Ele nunca saiu de verdade, comentam torcedores atentos, analisando cada postagem, cada curtida, cada ausência. É como se seu coração ainda estivesse no Maracanã, vibrando com a arquibancada, enquanto seu corpo vestia outra camisa a milhares de quilômetros de distância. Essa resistência digital virou para muitos a prova mais clara de que sua alma jamais cruzou o Atlântico, e que tudo o que aconteceu foi, no fundo, contra sua própria vontade. Segunda revelação, há rumores em grupos de WhatsApp de que a transferência foi selada em uma reunião restrita, quase clandestina. Apenas 4 pessoas presentes do lado brasileiro, o pai de Gerson e um empresário conhecido por evitar fotos e aparições públicas. Do lado russo, 2 dirigentes do Zenit e o protagonista da história. Segundo sussurros de bastidores, ele só teria sido informado do acerto poucas horas antes de assinar o contrato. Fontes descrevem a cena como digna de roteiro. Uma sala fechada, cortinas pesadas, celulares recolhidos e um documento colocado sobre a mesa, com poucas palavras e muita pressão. Gerson, surpreendido, teria se visto diante de um dilema impossível: assinar ou enfrentar as consequências de desafiar um acordo que já estava costurado muito acima de sua cabeça. Para muitos, não foi uma negociação, foi ultimato. Terceira revelação. A indignação entre torcedores cresce à medida que as comparações se espalham. Muitos lembram de ídolos que, ao deixarem o Brasil para jogar em ligas de baixa visibilidade, simplesmente sumiram do radar do grande futebol. Trocaram o palco pela sombra, diz um áudio que circula nos grupos, supostamente gravado por um ex-companheiro de equipe. A crítica é direta. A decisão foi menos sobre carreira e mais sobre dinheiro. Um caminhão de euros, dizem, que não compra a sensação de ser ovacionado por 60 mil vozes no Maracanã. E nesse ponto, o foco recai sobre o pai do jogador, acusado por alguns de ter priorizado cifras tentadoras em detrimento da idolatria e da continuidade de uma trajetória consolidada no Flamengo. Para parte da nação, essa foi uma ruptura simbólica, uma escolha que quebrou a ponte entre Gerson e sua base de fãs mais apaixonados. Há quem diga que, mesmo que um dia ele volte, a ferida aberta nessa decisão jamais será totalmente curada. Quarta revelação: áudios supostamente vazados que circulam em fóruns fechados e grupos privados de WhatsApp indicam que Gerson teria feito um pedido direto para adiar a transferência ao Zenit até o fim da temporada brasileira. A ideia, segundo quem afirma ter escutado as gravações,
era aproveitar o bom momento no Flamengo, aumentar sua valorização e, principalmente, manter o controle sobre o próprio destino. Mas esse pedido teria sido ignorado. A decisão de acelerar o embarque para a Rússia não teria sido apenas administrativa. Menos alguns acreditam que foi estratégica, quase como uma manobra calculada, para evitar que Gerson ganhasse poder de negociação. Se isso for verdade, estaríamos diante de um movimento frio, pensado não para o bem do jogador, mas para proteger interesses de terceiros escondidos, atrás de contratos, cláusulas e intermediários, que raramente aparecem para dar explicações. Há quem diga que esse adiantamento da transferência foi o golpe final de uma sequência de pressões veladas. Pessoas próximas ao jogador comentam que ele chegou a desabafar sobre não ter escolha e que reuniões posteriores foram feitas sem sua presença, como se a sua voz já não tivesse mais peso no processo. Alguns rumores mais ousados falam até em compromissos paralelos entre empresários e investidores ligados a outros negócios, onde o nome de Gerson serviria como peça-chave para destravar acordos financeiros maiores. E o mais inquietante, o silêncio do jogador sobre o assunto só aumenta a sensação de que ele foi silenciado, ou, no mínimo, aconselhado a não levantar essa questão publicamente. Quinta revelação. A pergunta que ecoa entre torcedores e especialistas é simples e devastadora. Se Gerson realmente não queria ir, por que não recusou? Alguns dizem que no futebol moderno, nem mesmo o craque mais talentoso é dono do próprio passe, sendo frequentemente empurrado para onde os interesses financeiros apontam. Outros acreditam em algo mais elaborado, que toda essa ida ao Zenit faria parte de um plano maior para um retorno dramático ao Flamengo, criando uma narrativa de redenção e glória que renderia não só manchetes, mas também contratos milionários e marketing explosivo. Imagina o roteiro. Um filho pródigo, supostamente exilado na Rússia, retorna ao Maracanã em um jogo decisivo, com arquibancadas lotadas e câmeras do mundo inteiro registrando cada passo. É o tipo de história que vende camisas, enche estádios e viraliza em segundos nas redes sociais. Mas há também os céticos, que enxergam apenas um jogador que perdeu o controle da própria carreira e se tornou peça em um tabuleiro, onde outros decidem as regras. Seja qual for a verdade, ela parece escondida atrás de portas que poucos têm coragem, menos ou permissão de abrir. E agora, a bola está com você. Será que Gerson foi vítima de um esquema que colocou dinheiro e interesses acima da sua vontade? Ou ele participou de uma jogada planejada para, no momento certo, voltar como o herói à casa que nunca deixou de amar? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber todos os vídeos e deixe o like para apoiar nosso trabalho. Queremos saber o que você pensa sobre essa história, menos porque, no Vestiário Oculto FC, a verdade pode estar onde menos se espera.